Fala pessoal que acompanha aqui o canal, nesse vídeo eu quero falar sobre um tema muito importante e interessante que é sobre dinheiro. Recentemente, no noticiário, nós ficamos sabendo que o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele pretende tributar os dividendos. O que são os dividendos? Dividendos são o dinheiro que, digamos assim, o retorno financeiro que algumas pessoas recebem quando elas aplicam o seu dinheiro na bolsa de valores, que pode ser na compra de ações de empresas e de fundos imobiliários. Essas duas possibilidades de investimento na bolsa de valores, elas vão se comportar de maneira diferente em função da cobrança desses tributos, tá? No caso, os fundos imobiliários eles devem sofrer um pouco mais em relação a essa tributação e as ações elas devem oscilar aí um pouco, vai depender de muitos fatores. Mas enfim, essa tributação sobre os dividendos já está tirando o sono de muita gente, está deixando muitos investidores aí preocupados, porque eles não sabem exatamente como é que a sua situação vai se comportar num cenário em que os dividendos são tributados. Nós vemos aí, eu fiz algumas pesquisas e encontrei especialistas que defendem a tributação, que eles acham que isso pode trazer benefícios, e eu encontrei também especialistas que são contrários à tributação, porque isso vai trazer mais malefícios. Então, a gente fica aí no meio. Quem a gente deve seguir de fato? Aqueles que consideram boa a tributação ou aqueles que consideram má a tributação? Nós não sabemos. Então, e eu também não posso dizer para vocês quem é que vocês devem seguir, não posso dizer para vocês o que é que vocês vão seguir. O que eu posso dizer com total segurança é que quanto mais conhecimento sobre essas questões nós tivermos, melhores serão as atitudes que nós vamos tomar. Então a gente precisa se abastecer com conhecimento para que, com base no conhecimento adquirido por nós, tomemos as melhores decisões. Tá? Então vamos entender aí alguns termos. Primeiro, por que o ministro da Educação, o ministro da Economia pretende tributar os dividendos? Segundo ele, é para equilibrar a situação tributária no Brasil e apresenta os motivos dele lá, quando, por exemplo, ele fala que os trabalhadores pagam até 27,5% de imposto de renda e as pessoas que recebem dividendos não pagam nada. Então, as pessoas que defendem, aliás, esse é um dos argumentos dos que defendem a tributação, é que isso seria uma forma de equilibrar a situação tributária no Brasil. Outros já consideram que tributar os dividendos seria uma bitributação. Por quê? Porque quando você recebe dividendo, a empresa que está te pagando, ela já pagou imposto sobre aquele dinheiro ali. Então, pagar tributo, imposto sobre os dividendos seria pagar imposto duas vezes pelo dinheiro que tem a mesma fonte, que são os lucros das empresas. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, por isso que eles estão querendo tributar o dividendo, para proporcionar esse equilíbrio. Agora, se isso vai ser bom para empresas, investidores, o mercado brasileiro, nós não sabemos se vai ser bom, se vai ser mal, nós sinceramente não sabemos, não temos como saber, porque a gente não consegue ter previsões aí do futuro, né? Principalmente no nosso país, em que o cenário político ele é tão instável. A gente sequer sabe se esse projeto ele vai ser aprovado. E caso ele seja aprovado, quais termos seriam? Nós também não sabemos. A gente não sabe. A gente pode agora especular dentro de alguns cenários como ficaria a nossa situação de investidores no momento em que um projeto como esse aí seja aprovado e a gente tenha que pagar imposto de renda sobre o dinheiro vindo dos dividendos. Bom, a contrapartida, ele oferece também isso no projeto. A contrapartida do aumento da cobrança de dividendos, né, de trazer novamente a tributação sobre os dividendos, é reduzir a carga de imposto paga pela empresa. Porque o dividendo ele é um dinheiro que vem do lucro da empresa. E qual é o lucro da empresa? Existem vários tipos, no cenário contábil, existem vários tipos de lucro que uma empresa pode ter. Né? Lucro real, presumido, estimado, etc. Mas basicamente funciona da seguinte maneira. A situação da tributação sobre o lucro da empresa. A empresa ela vai pagar basicamente 3 tipos de impostos sobre o seu lucro.
ela vai pagar um primeiro, que é o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Tem algumas variações, mas esse imposto gira em torno de 15%. Dentro do período contábil, né, trimestral, se a empresa tiver um lucro acima de R$20 mil, ela vai pagar uma parcela adicional de imposto. Aquele valor que superou os R$20 mil, sobre esse valor que supera os R$20 mil, a empresa vai pagar mais 10% de imposto. E tem um outro tipo de imposto também sobre o lucro, que ele responde pela sigla CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que gira em torno de 9%. Então, se você somar 15 mais 10 dá 25, mais 9 dá 34. Uma empresa ela vai pagar em torno de 34% de imposto sobre o lucro que ela tiver. Então isso é uma alíquota bastante alta, né? A proposta é reduzir esse imposto pago pela empresa e compensar, né, no caso lá dos investidores, né, a pessoa física, que vai ter que pagar imposto sobre o dinheiro que ele estiver recebendo como dividendo da empresa. Essa aí é a ideia. Agora, tem as consequências, os desdobramentos dessa ideia. O que isso vai ocasionar no mercado? Bom, tem pessoas que falam que se vai reduzir o imposto cobrado sobre o lucro das empresas, a empresa vai ficar mais lucrativa. Se você reduziu, ela teve uma lucratividade X e você vai captar como imposto uma parcela menor desse dinheiro, a empresa vai ter um lucro maior e isso possivelmente pode proporcionar mais dinheiro sendo destinado para os investidores. Nesse caso seria uma coisa boa, né? Mesmo esse dinheiro sendo tributado, como vai ser um volume maior, o investidor vai acabar recebendo mais. Esse daí é um dos argumentos das pessoas que acham que a tributação vai ser uma coisa boa. Por outro lado, aqueles que acreditam que a tributação não vai ser uma coisa boa, é que as pessoas vão perder o interesse no mercado acionário, em empresas que pagam dividendos. E aí isso vai fazer com que elas vendam as suas ações, a cotação, o preço da ação vai ficar mais barato, né? Vai reduzir. Bom, se reduzir, isso pode oferecer uma boa oportunidade de compra para as pessoas que querem investir em empresas pagadoras de dividendos. Até porque já teve empresa, se não me engano, a Taesa, ela já afirmou que pretende continuar pagando dividendos, assim como ela sempre fez. Então, no caso de uma tributação em que as pessoas vendessem as suas ações, o preço caindo, isso poderia proporcionar um bom momento para compra para outros investidores que estejam interessados em entrar nesse mercado. Então veja só como é que as coisas elas vão se desdobrando, né? Existem argumentos bons para tributação e argumentos ruins para tributação. O que cada um de nós devemos fazer? Ficarmos tranquilos e continuarmos acreditando no nosso planejamento. Se você pretende entrar no mercado acionário, então estude, aprenda como ele funciona, aprenda a escolher boas empresas e entre. Se você acha que é a hora, o seu momento de entrar, vá lá e entre. Se você acha que deve sair, você tem os seus motivos, então você saia, você é livre para sair no momento em que você quiser, tá? Independente da situação que venha a acontecer aí, se a gente tiver conhecimento suficiente para saber se comportar, eu acho que o resultado vai ser bom para todo mundo. Tá? Então, se você, por exemplo, tem o hábito de comprar mensalmente, investir no mercado acionário mensalmente uma parte do seu dinheiro, continue fazendo isso. Acredite no planejamento que você tem feito. Até porque, se isso acontecer no Brasil, o Brasil não vai ser o único país do mundo que tributa os dividendos. Na verdade, é uma minoria de países que não tributam os dividendos. Para você ter uma ideia, o Chile, ele tributa em 20%, Estados Unidos tributa em cerca de 23%, a Irlanda tributa em 51%. Em todos esses países aí existe lá o mercado financeiro e existem os investidores lá, né? Não é porque vai ter tributação que a gente vai parar de receber dividendo ou que a Bolsa de Valores do Brasil vai acabar. Então, existem muitos fatores e muitos argumentos, tanto para você sair quanto para você continuar. É você que tem que aprender a escolher quais são os argumentos mais adequados para você
para que você então tome a melhor decisão, a decisão mais adequada para a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, olha só, caso seja aprovado esse projeto de tributação, caso não seja aprovado, enfim, independente da situação, procure sempre aprender como é que o mercado financeiro funciona, compare com o que acontece em outros países aí, porque, olha, independente disso, até no Brasil já houve cobrança tributária, né, sobre os dividendos. Isso aconteceu por 69 anos, de 1926 a 1995. E o mercado, a Bolsa de Valores está aí, e a gente vai continuar recebendo os dividendos, as empresas vão continuar pagando. Então, quanto mais informação e conhecimento a gente tiver sobre esse tema, melhor vai ser para todos nós. Tome cuidado quando alguém diz exatamente o que é que você tem que fazer. Olha, faça isso, faça aquilo, se eu fosse você faria isso, se eu fosse você faria aquilo, eu vou fazer isso porque outra pessoa também está fazendo. Procure entender claramente o que você está fazendo, tá? Então, esse vídeo aqui fica como uma ajuda, um auxílio para todos vocês. Se vocês acharem que esse vídeo foi útil, que tenha esclarecido alguma coisa, se vocês acham que outras pessoas precisam ouvir isso que eu falei aqui agora, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus grupos de amigos, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí, dá o seu like, forte abraço, até o próximo.